Boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas a mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, então você aí no Instagram, fique com a gente. Fala de qual lugar do país você está me assistindo no dia de hoje. E fala pra mim se o som da minha voz está chegando bem aí. Quero te dar uma boa noite a você do Instagram, você do YouTube, você também do Facebook. Uma boa noite para você aí também de Santa Catarina, você do Rio Grande do Sul, você do Paraná, você aí de Tocantins, você aí do Maranhão, você aí também da Bahia. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Que alegria receber vocês mais uma noite, mais uma live. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Vai colocando para mim aí de qual cidade você me assiste no dia de hoje. Eu já cumprimentei alguns estados aqui que eu acabei vendo já aqui. Vamos convidando o povo para vir para a live aqui também. Várias pessoas eu estou convidando. O Ian ali também está convidando para mim. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Tivemos um probleminha ontem e hoje, quase que não deu de novo. Mas enfim, estamos aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Olha aí, tem gente do Maceió, gente de Curitiba, no Paraná. Tem gente de Santa Catarina, de Brusque, tem gente do Pará, Paraupebas, de São Paulo, tem gente aqui chegando. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Estamos tentando colocar o tema aqui do Instagram. Agora sim! Olá, aqui é o Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo e também bem-vinda à minha série de lives. E eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Será que isso é possível? Eu acredito que sim, vivendo uma vida, ajudando uma vida de cada vez, né? Ou seja, trabalhando uma vida de cada vez. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. A gente vai falar nessa live, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre saúde mental. O que nós vamos falar sobre esse assunto aqui essa noite? A gente vai falar aí sobre saúde mental. Mas eu queria começar a live dessa noite com uma frase incrível que ela ficou eternizada e ela foi escrita muito tempo atrás, ou foi falada muito tempo atrás. E é a frase de Buda. E olha que incrível, porque ele fala muito também nesse contexto de presente. E essa frase ela tem a ver com saúde emocional. Essa frase tem a ver com saúde mental. E essa frase dele é a seguinte: o segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Quando você olha para essa frase que ele escreveu aqui, ele falou, escreveu, essa frase é incrível porque ela fala de passado, ela fala de presente, ela fala de futuro. Ou, para ser mais exato na ordem, ela fala de passado, ela fala de futuro, ela fala de presente. O segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Quando uma pessoa ela sofre com o passado, se é um passado em que ela não se perdoa ou um passado pelas coisas que fizeram contra ela, ela pode ter um sério problema de depressão. Quando uma pessoa ela vive constantemente no passado, ela vai ter depressão. Se ela vai para o futuro, ela vai sofrer de ansiedade.
Mas para ter saúde mental, saúde emocional, uma pessoa precisa viver o presente. E aí, você está vivendo o passado? Você está vivendo o futuro? Ou você está vivendo o presente? Se você quer ter saúde emocional, você tem que viver o presente, um dia de cada vez. Quando você olha para o livro dos cristãos, aí a Bíblia, o próprio Cristo falou sobre isso, ele falou assim, que basta cada dia o seu mal. Então, quando eu antecipo os meus problemas para o futuro, quando eu projeto os meus problemas para o futuro, eu vou ter sérios problemas relacionados à ansiedade. Se eu estou vivendo grudado no passado, ou você está vivendo lá grudado no seu passado, independente se é você que não se perdoa, ou independente se fizeram coisas terríveis contra você e você não consegue perdoar, ou você até perdoa, mas fica sofrendo com as coisas que as pessoas fizeram contra você, você é um sério candidato ou candidata à depressão. A grande pergunta que se faz nesta noite, essa frase aí que ele escreveu, ela está correta sim ou não? Coloca para mim nos comentários. O segredo da saúde mental e corporal está em não lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Incrível, não é verdade? Se você está pensando constantemente no futuro, no sentido de projeção das coisas ruins da tua vida, você não vai ter presente e quando chegar lá no futuro, o presente de hoje vai ser passado e, consequentemente, você vai ter sérios problemas emocionais. E é incrível, né? Se uma pessoa ela fica olhando para isso. A gente está vivendo um período de crise muito forte no planeta. E é no planeta todo, né? É no mundo todo que a gente está enfrentando isso. É no mundo todo que a gente está enfrentando isso. Todos os lugares, todas as situações, a gente está enfrentando uma série de problemas, sérios problemas aí realmente muitos complicados, né? Muito complicado. E quando a gente olha para essa situação, vamos parar um pouquinho e pensar aqui, porque tem a ver com saúde emocional também. Na situação que a gente está vivendo agora, não é em si só a doença. Tem muito mais coisa que está relacionada a isso, né? Hoje a gente está vivendo um outro problema muito sério. Deixa eu puxar um pouquinho aqui que não está legal. A gente está vivendo um problema muito sério, que é a questão do efeito colateral do problema de saúde que a gente vive. Esse problema de saúde muito sério que a gente está vivendo, a gente tem um efeito colateral já. Uma grande quantidade de pessoas está quebrando financeiramente. Donos de empresas, próprios funcionários, pessoas que ficaram desempregadas. E se as pessoas não cuidarem da sua saúde emocional, as pessoas vão ter um problema seríssimo. Porque tudo está aqui, ó. Então, pare por um instante e pense. Você já parou para pensar que as tuas lutas, as tuas dificuldades, os teus problemas, eles estão no campo da mente? E quando você fica remoendo os teus problemas, constantemente eles estão indo e voltando? Eu não sei se é o seu caso, mas pense de repente em alguém que está enfrentando dívida, ou se você já teve dívida, você sabe que isso é terrível. Isso dorme com você, isso acorda com você, isso vive com você constantemente. Então, nunca perca a sua saúde emocional por causa de dívidas. Você lutou, você se esforçou, chegou a um determinado ponto, a coisa não aconteceu, você já está colhendo o efeito colateral aí desse problema aí mundial que está acontecendo. Esquece, meu filho. Que vá o teu nome, que teu nome se encrenque, que teu nome se arrebente, ok. Mas não perca a sua saúde emocional por isso. Tá bom? Então, se constantemente você está vendo que algo está acontecendo dentro de você, você precisa fortalecer as suas crenças de valores, o valor que você tem como pessoa, essa pessoa incrível que você é, mas não perca o seu sono, não perca a sua saúde emocional por dívidas. Porque uma hora você vai pagar, ok? Uma hora você vai resolver. Uma hora essa situação do mundo vai se normalizar e a gente vai voltar a ter a vida, né, que a gente gostaria de ter. Então, muita calma nessa hora, muita tranquilidade também nessa hora, para que você acabe não se prejudicando muito mais do que você
poderia estar. Então guarde essa frase que eu li aqui no início, eu vou ler de novo para você, que é uma frase incrível. O segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas. Então pare de projetar os teus problemas. Eu não vou ter dinheiro para pagar a conta, eu tô isso, eu tô assado, tô desempregado. Esquece. Confie em Deus e esqueça esse tipo de situação e não permita que Ele te tire, essa situação te tire o sono. Você sim vai vencer, você nasceu para vencer, você nasceu para governar, você é um vencedor, você é uma vencedora e nada vai derrubar você desde que você acredite que você pode. E quando você acredita que você pode, você faz a diferença. Um tempo atrás aí, eu até falei para você, eu não vou encontrar aqui agora, mas um tempo atrás eu falei aqui para vocês, né, de uma pessoa que ela disse para mim assim, não, depressão e ansiedade não tem cura, eu vou morrer com isso. E eu disse para você, se você acredita, né, nessa situação, é o que vai ser, não tem como tirar da tua vida, porque você está acreditando que é. E tudo que você acredita atrai, tudo que você coloca para dentro de você, ou permite que coloquem dentro de você, vai atrair. Nós temos uma capacidade muito grande de atrair essas coisas ruins, então tome muito cuidado, porque você atrai. E eu queria falar um pouquinho nessa live, na realidade a gente vai dar dicas, nós vamos dar 10 dicas muito, mas muito importantes. Muito importantes. Então, Cristina, você falou, estou nesse processo aí dessa frase. Então, o que te impede de mudar isso? Agora, eu pergunto para você, Cristina, você representando todos que assistem aqui no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Você disse, estou nesse processo aí dessa fase. O que você consegue fazer ou mudar pensando no passado? O passado já se foi. Nós não temos como mudar o passado. Então, independente da situação que você viveu ou fizeram contra você, não tem como você mudar. Então, ficar lamentando, chorando, adoecendo pelo passado não vai resolver. Antecipar para o futuro ainda não existe, o futuro nós criamos. E se eu estou projetando o meu futuro, eu não vou ter futuro, porque eu estou projetando um presente estragado. Lembra que eu falo aqui da foto? Essa foto que foi tirada da tua vida, um momento ruim, um momento muito complicado que aconteceu, foi tirada essa foto. E aí você está projetando essa coisa ruim para o futuro, ou seja, você não vai ter futuro, porque você está jogando o presente. Quando chegar no futuro, o teu futuro é o passado estragado. Então tome muito cuidado, viu? Tire isso da tua cabeça, pense no presente. A cada dia, quando vocês forem deitar, pense naquilo ou gaste energia naquilo que você pode mudar. Tudo aquilo que você não consegue alterar, não consegue mudar, não gaste a sua energia, muito menos a sua saúde emocional. A Clemilda colocou aqui, boa noite, eu comecei a assistir muitos jornais, quando me dei conta já estava doente. Estou sentindo crise de ansiedade há 15 dias. Passei 3 noites sem dormir. Por favor, me ajude, estou me sentindo muito mal. Provavelmente é isso que você queria escrever. Então, Clemilda, a primeira coisa é pare de assistir jornal. Parou. É gravíssimo o que nós enfrentamos no mundo, é gravíssimo. Mas a gente sabe que jornal, para ser vendido a notícia, tem que ser notícia sensacionalista. Quanto mais sensacionalista for, melhor. Então, sempre o jornal vai mostrar a parte mais terrível. Não que ela não exista, ela existe. Mas vai mostrar a parte sempre mais terrível. Eu cuido de alguns grupos de ansiedade e depressão e eu disse para essa galera, eu falei, parem de assistir jornal, porque tudo que você foca atrai. E quando as pessoas começaram a assistir, infelizmente, muitas delas pegaram esse vírus. E algumas delas morreram. E talvez não pegariam se ela não ficasse focando tanto. Dia e noite pensando na desgraça e com medo, esse vírus vai me pegar. Lembra que um dia eu falei para você aqui, eu até apresentei uma estatística de pessoas que eram assaltadas. E foi 2 grupos de pessoas que foram analisadas, uma grande quantidade de pessoas que haviam sido analisadas, 90% delas tinham sido assaltadas, 90% delas constantemente pensavam, eu vou ser assaltada. Alguém vai me assaltar. Tudo que a gente foca, atrai. Então, eu queria falar nessa live hoje
entrando nela aqui agora, sobre a questão do equilíbrio e também como que você pode se reequilibrar. Pode ser que em determinado momento da sua história você está desequilibrado, você passa por um processo de desequilíbrio. E então tem que tomar muito cuidado com isso. A Cintia Lane falou aqui, mal vejo TV porque estava piorando as crises de ansiedade. Parabéns, a gente já tem uma série de problemas, tem os vampiros emocionais, e aí você ainda vai ficar colocando porcaria dentro da tua mente? Não que não seja grave, gente, muito pelo contrário, a gente sabe que é grave, é triste, a gente tem que rezar, tem que orar por essas pessoas. Eu estou vivendo um quadro agora na família, eu tenho um tio internado, tenho uma tia internada, tenho um sobrinho que está doente, pessoas queridas que se foram, agora recente, semana passada, foram 3 que eu fazia parte aí da comunidade. Então, quando você olha para isso, então é terrível, complicado, mas quer tratar da sua saúde emocional, tira o foco disso. Por quê? Em primeiro lugar, a gente não tem como resolver. Você tem como resolver? Não tem. Então, se você não tem como resolver, de que adianta? Hoje, por exemplo, eu vi uma paralisação muito forte, eu estava dirigindo e me deparei num trânsito violento, e eu fiquei olhando para aquelas pessoas protestando, é um direito delas. E eu fiquei parado um pouquinho pensando assim, de que vai resolver isso? Porque muitas delas sem máscaras assim e tal, então nem estavam se protegendo, né? Mas questionavam determinada situação. E eu fiquei pensando, o que vai mudar? Nem o exército mais poderoso do mundo hoje consegue vencer esse inimigo invisível. Infelizmente é com o tempo, a ciência, a tecnologia trabalhando juntas aí, para que a gente chegue então ao denominador comum para vencer esse inimigo. Então, ele faz parte da nossa história, ele vive em nosso meio. Agora a gente tem que cuidar uma outra situação, que é a nossa saúde mental. Se você não cuida da saúde mental, você vai ter sérios problemas. Então, cuide disso. A Cristina colocou aqui, mas eu estou bem melhor hoje, não vivo lá no passado e nem foco minha preocupação no amanhã. Exatamente, vivo hoje. Então, o que está pegando hoje? Quando você olha para uma situação, quer seja essa situação do mundo, quer seja uma situação que envolva a família, ou seja lá o que for, o que eu posso fazer com essa informação hoje? Eu consigo alterar? Eu consigo mudar? Se você não consegue, não adianta você ficar pensando. Não adianta você ficar refletindo. Então, eu quero apresentar algumas dicas nessa live no dia de hoje, de como que você pode ter o equilíbrio ou como você pode se reequilibrar. Como que você encontra o reequilíbrio se em algum momento você perdeu. E aí ele é complexo. A Clemilda colocou, não assisto mais, não ligo nem TV, já estou no quadro depressivo, que eu devo fazer? Em primeiro lugar, eu não sei há quanto tempo você me assiste, mas em primeiro lugar é assistir as lives que já são gravadas. Você olha por assunto, você escolhe o tema que te interessa e você assiste, aplica os exercícios que eu ensino. Você precisa encontrar dentro de você a origem da tua depressão. Ninguém nasce com depressão, beleza? E uma coisa muito importante entender é que a depressão não é você. Infelizmente, a gente vive num mundo em que a pessoa coloca um rótulo na gente. E dizem, você é ansioso, você é ansiosa, você é depressivo, você é depressivo. E as pessoas acreditam. Ah, Uriel, mas a doença não existe? Claro que existe. Mas o que a gente tem que entender? Ela é um estado. Estados, eles podem ser alterados. Você não nasceu com depressão. Não existe uma criança que nasce depressiva. Ela nasce com cargas que já vêm desde o útero materno, e essas cargas vão potencializando ao longo da vida, e num determinado momento a conta vem. E aí você pode ter os distúrbios da ansiedade, porque a ansiedade, sim, a gente nasce com ela, mas a ansiedade que a gente nasce é a ansiedade benéfica, que foi colocada pelo Criador. Ou seja, abaixo da nossa linha racional, 2 amígdalas do tamanho de uma noz, uma responsável pelo medo e outra responsável pela ansiedade, para te preparar para a luta ou para a fuga, para te proteger aí se você chega aí na beira de um precipício, porque existe uma lei da gravidade. Então foi colocado pelo Criador. Mas devido à grande quantidade de lixo emocional que entra para a nossa vida, desde o útero materno, a gente vai ter então os transtornos de ansiedade. Isso sim vai te levar a problemas seríssimos. E aí, muitos desses casos, infelizmente, vai ter que ser aí ansiedade clínica, né? Ou seja, você vai ter que tratar aí até com auxílio de medicamento.
Mas mesmo pessoas que tratam ansiedade ou depressão com medicamentos, se ela aplicar os exercícios que eu ensino de forma gratuita aqui, e que você começar a trabalhar a sua mente, você começar a se reconectar, você começar a se reencontrar, você diminui os sintomas dessa situação que você está vivendo e vai chegar ao ponto, se você toma medicamento, Clemilda, que o teu psiquiatra ele vai ver a tua melhora, provavelmente ele vai diminuir o remédio e até tirar. Se você não toma medicamento, você vai alterar completamente o teu quadro e provavelmente não precisará de medicamento. Mas é fazendo o que a gente ensina aqui, tá certo? Então vamos às dicas hoje, depois no final eu vou abrir para perguntas. Se você quer fazer perguntas, 2 lugares muito importantes. Você que está aí no Instagram, você tem aí um balãozinho, um ponto de interrogação, clica nele, escreve a sua pergunta e me manda. Ela vai ficar armazenada no final, eu só vou colocar na tela. Você do Facebook também, você tem um balãozinho aí, faça a sua pergunta, não nos comentários, porque isso aí a gente acaba não vendo, tá bom? Então vamos falar aqui hoje sobre 10 dicas muito importantes, 10 dicas incríveis para proteger a tua saúde emocional. E a primeira delas que eu queria falar para você, ela é uma palavra curta, mas é a palavra valorize-se. E por que eu estou falando isso? Porque no mundo em que a gente vive, é muito fácil a gente acabar valorizando coisas e usando pessoas. E é terrível, esse é o mundo que a gente vive. A gente vive em um mundo em que as pessoas amam coisas e usam pessoas. Valorizam coisas e usam pessoas. E talvez eu esteja falando aqui para você que está no YouTube, você no Instagram, você no Facebook, que você sente isso. Que alguém um dia usou você. Que alguém valorizou mais um carro, mais o dinheiro, mais sei lá o que e desvalorizou você. Talvez você dedicou uma vida inteira para criar filhos e os teus filhos te abandonaram. Talvez você criou uma vida inteira, trabalhou uma vida inteira, né, junto com esse teu esposo, com teu marido, construíram coisas e ele não te valorizou. Talvez você fez uma série de coisas e as pessoas não valorizaram. Talvez você dedicou grande parte da sua vida a um trabalho e o seu empregador não valorizou você. E a gente também tem uma tendência muito grande de valorizar os outros e não se valorizar, nos menosprezar, nos maltratar, nos machucar com palavras ácidas, terríveis. Eu sou burro, eu sou um imbecil, eu sou um idiota, eu não tenho valor, eu não mereço viver. Você já se pegou falando isso para você? Que você nasceu para sofrer? E isso faz parte das crenças autolimitantes que ao longo de uma vida elas vão se acumulando. Que elas estão vindo lá desde o berço. De que você talvez cresceu em um ambiente em que você ouviu os pais brigando por causa de dinheiro. Você viu o pai menosprezando a mãe, maltratando, machucando. E você entendeu e talvez cresceu em um ambiente que a tua mãe falava muito mal do seu pai. E você começou a acreditar, você mulher, que homem nenhum presta. E talvez você homem também e viu uma cena como essa, ao contrário, e você diz mulher nenhuma presta. E você tem uma tendência muito grande a se mutilar, não se valorizar. Então trate você com gentileza e respeito. E retire da tua vida a autocrítica. Ela tem destruído você. Então ela tem sido muito tóxica, tem sido muito venenosa para a tua vida. Então reserve um tempo aí para os teus hobbies, para os teus projetos aí favoritos. Amplie, quem sabe, os horizontes. Faça palavras cruzadas diariamente. Isso tem um poder muito grande para fortalecer a sua mente. E tem gente já que gosta. Eu particularmente não faço, não gosto. Mas eu entendo a necessidade e já fiz também. Principalmente no momento mais crítico aí da minha vida. Porque isso tem um poder muito grande para te ajudar. Plante um jardim. Você não imagina os benefícios que existem de você mexer na terra. E se você ainda tem espaço na sua casa, que você pode tirar aí o sapato, que você pode colocar o pé na terra, melhor ainda. Então plante um jardim, tenha aulas de dança, dançar faz muito bem, vai soltar aí o seu corpo. Aprenda a tocar algum instrumento ou torne-se fluente em outro idioma. Então comece a procurar um meio de você fortalecer, mas se valorize. Olhe para você e responda a essa pergunta: quem é você? Qual é a sua identidade? Para que você existe neste planeta? Porque muitos de nós temos uma capacidade muito grande de nos machucar.
E talvez eu esteja falando para alguém essa noite que você está vivendo isso. Por causa de um marido, por causa de uma esposa, por causa de filhos, por causa de patrão, por causa de igreja, por causa de pastor, por causa de padre, sacerdote, seja lá o que for. E às vezes você está se machucando, você está se maltratando por causa dos outros. Então valorize, se ame. Você precisa se amar. Você precisa entender um princípio muito forte que eu tenho ensinado aqui, que é a sua identidade. Você não é um CPF. E se você parasse por um instante e pensasse o quão rápido as pessoas vão esquecer de você quando você morrer, você pararia de se privar de uma série de coisas. Você pararia de deixar de viver, né? Porque muitas vezes a gente deixa de viver por causa dos outros. A gente está em busca daquilo que os outros pensam, a gente está em busca daquilo que os outros vão pensar, os outros vão dizer, a aceitação dos outros. Então, que se lasque os outros, viva a tua vida. Então se ame, se valorize. E essa é uma palavra incrível, você precisa se valorizar. Porque se você não valorizar você, quem é que vai valorizar você? É o maridão aí que está andando de meia dentro da casa, vai valorizar você? É a mulher que vai valorizar você? São os filhos que você está criando? Tem gente, é incrível, tem gente que acaba deixando de viver por causa de filhos. Os filhos cresceram, os filhos estão crescendo, e a pessoa diz, não, eu faço tudo pelos meus filhos. E aí esquece de viver. E aí quando esquece de viver, o que vai acontecer? Você está encrencada. Então viva a tua vida. Afinal de contas, se o teu problema está relacionado a filhos, a grande pergunta que eu te faço é, quem veio antes? Se você está vivendo uma crise infernal com o marido, quem veio antes? Você veio antes. Então se você veio antes, quem é que tem que se amar? Quem é que tem que se valorizar? É você, criatura. Quando você chegar lá no final da vida, sei lá quantos anos você vai viver, 90, 95, 100 anos, 140 igual eu. Diga amém aí, me ajuda. Amém significa assim seja. Ou seja, se você chegar lá no final da vida e chegar doente, de que adiantou? O que resolveu? Quem será responsabilizado se você chegar lá no final e chegar doente? Então se valoriza. Pare de olhar para os outros e culpar os outros por você. Pare de fazer isso com a tua saúde emocional. Quer ter saúde mental? Pare com isso. Pare de carregar cadáver em cima de você dos outros. Gente que já morreu, ou gente que está aí anos-luz para trás, que te maltratou, que te machucou, e você está se matando por esse tipo de gente. Não faça isso. Segunda dica muito importante para a sua saúde mental no dia de hoje é cuide do seu corpo. Aqui é uma máquina incrível, na verdade, eu sempre falo, tudo que você foca expande, tudo que você planta floresce. É uma terra incrível, todas as sementes que você coloca dentro de você vão crescer, vão prosperar. Então você está jogando um monte de lixo, já era. Você está permitindo que jogue um monte de lixo. Então aprenda uma coisa muito importante na sua vida. E isso é muito, muito, muito importante. Mas muito importante mesmo. Quando você olha para a tua mente, entenda que ela tem um poder incrível, tanto para o bem como para o mal. E ela é uma máquina incrível. Mas o corpo também é uma máquina incrível. Então, não adianta você cuidar só da mente. Tá certo que você cuidando da mente, mesmo que você tenha uma doença terrível, você vai conseguir tirar de letra. Você passa por isso. Mesmo que você venha perder a vida, mas você não perde a esperança. Agora, se você tem uma mente que está empobrecida, ou está apobrecida, aí fica complicado. Mas cuide do seu corpo. Cuide de você fisicamente. Porque a gente tem uma tendência muito grande de não se cuidar fisicamente. E isso tem um poder muito grande para melhorar a sua saúde mental. Então tenha certeza, comece a cuidar aí do seu corpo, fazendo o quê? Coma refeições nutritivas. Dá uma olhadinha para o teu prato. O teu prato está colorido? Não de corante, viu? Olhe para o teu prato. Você está comendo aí legumes, hortaliças, você está comendo aí verduras. Olhe para o teu prato. Se o teu prato está cheio de corante, está errado. Você tem que ter um prato colorido, então coma refeições nutritivas. Na hora de comer, gente, é comer.
Então, se você aí vai almoçar, o almoço não é pão. O almoço aí é um arroz, um feijão, é uma salada, é alguma coisa que vai nutrir você muito mais do que o trigo. E para quem faz parte do GPS emocional, você sabe que durante 10 dias a gente tira o trigo, lembra disso? O trigo tem um poder incrível relacionado ao glúten de fazer buraco no intestino. E ele é um potencializador de ansiedade, de depressão. E a gente, nos 10 dias de desintoxicação do GPS emocional, a gente tira. E vai até emagrecer, as pessoas emagrecem lá no GPS emocional nos 10 dias. Porque o trigo, para você ter uma ideia, o trigo branco, ele inflama todas as nossas articulações. Então, por isso que você está cheio de dor. Então, coma refeições nutritivas e tire o que não presta da tua vida. Evite fumar, beba muita água. E para você beber água, eu tô aqui conversando com você, a gente vai conversar um pouquinho, olha a minha aqui, ó. Tem água aqui, ó. Beba muita água. Ah, mas eu não gosto de água. Vai ter que aprender a gostar. Se você não beber água, você vai ter sérios problemas. Tem que beber água. Arrume hoje já vende em garrafa de 1 litro, de 2 litros, já uns garrafão gigante assim, talvez até alguém tenha aí. Encha de água e deixa perto de você, ou uma garrafinha, deixa perto de você. Ó, eu tô na live, eu trouxe uma caneca de água aqui, para ficar pertinho e lembrar de tomar água. O exercício físico, a gente já falou aqui também. Então, lógico, você não é qualquer exercício físico, cuide muito da tua idade, pare, pense, talvez até peça orientação para o médico, mas tem que existir o exercício físico. E é interessante porque ele ajuda a diminuir a depressão, a ansiedade e melhora o nosso humor. Tem gente que anda azedo o dia inteiro, não é verdade? Parece que ele levanta de manhã, ele toma pólvora com pimenta, ele fica azedo o dia inteiro. Você conhece gente assim? Pessoas que você diz assim, bom dia, ele diz assim, bom dia por quê? Só se for para você. Ranzinza. Boa tarde por quê? Tá chovendo, rapaz? Boa noite por quê? Você tá cheio da grana, é? Tem gente que é assim. Tem pessoas muito complicadas, pessoas que vivem essa situação e passam por um problema seríssimo. Seríssimo mesmo. A Clemilda perguntou, como que eu faço para fazer parte do GPS emocional? Clemilda, o GPS emocional é um programa que ele abre de tempos em tempos, porque a gente tem que dar uma atenção muito forte para os alunos que entram, e ele está fechado agora, mas a gente está querendo abrir aí o GPS emocional mais uma turma. Então fique ligada, a qualquer momento a gente vai ter a abertura aí dele, tá bom, Clemilda? E você pode fazer parte sim. Durma o suficiente. Quantas horas por dia você tem dormido, hein? Quantas horas por dia você tem dormido? Os pesquisadores, eles acreditam que a falta de sono contribui para um alto índice de depressão. E se eu não me engano, tem uma live que a gente gravou um tempo atrás que se chama O Poder do Sono, eu acho que é. Eu acho que é isso. E eu falo nela tudo que você possa imaginar aí que esteja relacionado a dormir. Uma outra coisa muito importante, que é a dica número 3, cerque-se de pessoas boas. Pessoas com fortes conexões familiares ou sociais são geralmente mais saudáveis do que aquelas que não têm uma rede de apoio. Esteja perto de pessoas que têm equilíbrio emocional. Faça planos com familiares e amigos que apoiem ou busque atividades que você possa conhecer novas pessoas, né? Que possam aí fazer parte desse clube de apoio seu aí. Ao contrário, é a mesma coisa, né? Se afaste de pessoas tóxicas. Você é responsável pela tua mente. Então eu sempre falo e eu repito aqui. Eu tomei uma decisão na minha vida. Eu saio de perto de pessoas que querem me aborrecer, que querem me adoecer, que querem me intoxicar. Saio fora mesmo. Até um tempo atrás, eu estava passando por uma situação assim de acreditar que eu tinha que estar perto de um monte de gente, cuidar de um monte de gente, e tem muita gente que eu cuido, mas tem pessoas que não querem ser cuidadas. Tem pessoas que confundem as coisas, tem pessoas que vão para outro caminho e acabam não aceitando um não como resposta, acabam indo por um caminho complicado, e eu entendi que eu estava ficando numa situação complicada e eu disse basta.
Então eu sou amigo de todos, estou o mais próximo possível de todos, mas eu entendo que a minha liberdade, ela começa, ou a sua liberdade termina quando começa a minha. Então eu parei de ser bonzinho nesse sentido, porque a gente acaba, e talvez você passa por isso, você acaba sendo até meio bobinho e marionete dos outros. As pessoas pedem a mão, você estende a mão, eles querem o braço, querem o corpo inteiro. Você consegue entender essa expressão? E isso é um indício de vampirismo. E o vampiro emocional, ele tem muito disso. Então, quando você olha para isso, as coisas vão chegando devagar, muito devagarzinho, e tem um poder muito forte de destruição. Então, cuide da sua saúde emocional. Se você tem uma pessoa perto de você que ela é tóxica, ela está te adoecendo, ela está te aborrecendo, vire a página. Você pode dar o alerta para a pessoa, e foi o que eu fiz. Eu alertei, chegou um ponto que eu disse, hoje jamais. Jamais mesmo, porque o que mais importa para mim sou eu, é a minha saúde emocional. Isso não é egoísmo, porque existem muitos vampiros emocionais, e esses vampiros emocionais, eles têm um poder muito forte para drenar. É certo que algumas pessoas, elas não têm noção de que elas são vampiros emocionais, mas elas são. E quando você dá um alerta, você fala, você diz, e a pessoa tem uma tendência muito forte de continuar insistindo por esse caminho, você tem que entender que o mais importante é você. Vire a página. Com amor, com carinho, mas dê um basta. E às vezes o remédio é forte, porque o remédio às vezes é tirar a pessoa da tua vida. Tirar no sentido de você ter contato com ela no dia a dia. Porque ultrapassou. Chegou um ponto em que não tem como. Então, ao mesmo tempo que você deve se cercar de pessoas boas, você deve expelir pessoas que são tóxicas. A Jane Gouveia disse aqui no Facebook, quando essa pessoa tóxica é a sua própria mãe, como fazer? Complicado. Mas aí você está diante de uma pessoa que provavelmente ela é vampiro emocional, ela tem sérios problemas emocionais, é tentar ajudá-la, porque uma das maneiras, se for possível, é fazer ela assistir essas lives. Outra maneira é você ir passando os ensinamentos. Você pode dizer assim, aprendi, esses dias estava lendo, esses dias estava estudando, esses dias assisti uma live e falava sobre isso. É deixar ligado a live em casa e a pessoa começa a ouvir. E quando você vai diagnosticar que é um vampiro mesmo emocional, e o vampiro emocional ele vai para um caminho em que muitas vezes ele não quer ser transformado, ele não quer mudar, aí não tem o que você fazer. Então, se mora no mesmo território seu, você tem que blindar a sua mente. E aí, para blindar a sua mente, você precisa fortalecer as suas crenças fortalecedoras. Que você é linda, que você é incrível, que você é especial, que você nasceu para triunfar, você nasceu para governar, você é imagem e semelhança de Deus, que tudo que você coloca a mão se transforma. Então, quando o vampiro emocional te atacar, mesmo sendo a mãe, vivendo dentro do território aí que você faz parte, a sua casa, você não é influenciada. Você leva o baque, mas você consegue tirar de letra. Não sei se você conseguiu entender aí, viu? Quem foi que falou mesmo? Jane. Seria isso, tá bom? Uma outra coisa muito importante agora, uma outra dica para te ajudar a blindar a sua saúde emocional, é você ajudar outras pessoas. Lembrando, se você tiver uma pergunta, algumas eu vou vendo aqui, eu vou respondendo. Mas se você tiver alguma, você pode escrever aí no balãozinho do Instagram ou no balãozinho aí do Facebook. E aí você manda aí a sua pergunta e eu, ao longo da live ou no final, eu vou abrir para perguntas, tá bom? Mas pode mandar. Se eu conseguir ver, se você vê que passou e eu não estou respondendo, é porque às vezes passou para mim e não deu. Aí você copia, quando você escrever, copia e vai colando. Daí até a hora que eu consiga responder aí, tá bom? Se entregue, né? Ou seja, dê algo de si mesmo. Ofereça o seu tempo, ofereça a sua energia para ajudar uma outra pessoa. Eu trabalho bastante, viu? Trabalho muito. Eu trabalho em 3 lugares para você ter uma ideia. E um dos lugares que eu encaro é aqui como um trabalho. Uma obrigação, um compromisso. Quando eu não posso fazer por alguma situação de viagem ou de algum problema técnico, como ontem, eu aviso vocês. A não ser que realmente eu esteja numa viagem, não consiga chegar, não tenha internet, seja impossível avisar, mas os meninos aqui da equipe acabam avisando aí a tempo de você saber que vai ter ou não vai ter.
Hoje eu achei que talvez não teria, né, devido à distância que eu estava, mas deu certo. E eu encaro com muito compromisso o que eu faço, porque eu entendo que o maior beneficiado sou eu. Quanto mais eu falo sobre saúde emocional, saúde mental, ajudo você, trago novos exercícios, quem mais é abençoado sou eu, sabia disso? Então, você se sentirá bem quando você fizer algo tangível para ajudar outras pessoas. Algo muito importante agora, com uma dica especial, aprenda a lidar com o estresse. A gente vive num mundo estressante, certo? A gente vive num mundo de muita tensão. A gente vê tensão dentro da casa, dentro da família, com o cônjuge, a gente vê tensão com os filhos, a gente vê tensão no ambiente de trabalho, a gente vê tensão por causa dessa situação do mundo aí da doença, a gente vê a tensão também relacionado no mundo religioso também. Se você é uma pessoa que frequenta alguma igreja, você sabe que está cheio de gente doente dentro das igrejas, infelizmente, mas é um lugar de gente doente. E essas pessoas, elas podem em algum momento trazer algum estresse para a tua vida. Então, aprenda a lidar com o estresse, aprenda a gerenciar o estresse. Goste ou não, o estresse faz parte da tua vida. Querendo você ou não, ele faz parte. Então, pratique boas habilidades de enfrentamento. Então, tente estratégias, que eu já ensinei algumas aqui. A gente tem uma live inteira que a gente fala sobre o poder do estresse. E tem uma outra também, eu sei que acho que tem 2 ou 3 sobre o estresse, e estratégias de 1 minuto para você se libertar do estresse. Faça exercícios, faça caminhada pela natureza, brinque com um animalzinho de estimação. Gente, que poder tem o animalzinho de estimação. Um tempo atrás, quando eu trabalhava em Santa Catarina, eu acho que em vários lugares eu fiz isso, mas eu lembro principalmente na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Eu morava numa casa que ela ficava, eram 2 terrenos, era uma casa fantástica, 2 terrenos, a casa ficava no meio, então atrás eu tinha uma horta e eu plantava, e na frente tinha um jardim, e tinha grama, inclusive eu cortava grama, às vezes quando não dava eu pagava para cortar a grama, e eu soltava os meus cachorros para brincarem, para correrem ali nessa grama, e exatamente eu soltava eles do fundo para frente quando eu chegava do trabalho. E eu tirava o sapato, lembra que eu ensino você para pisar na terra e pisar na grama? E eu ficava pisando na grama para tirar todo aquele estresse, e rolando com o cachorro, brincando com os cachorros. Então brinque com o seu animalzinho de estimação, mesmo que de repente ele seja um periquitinho. Mas gaste um tempinho para brincar com o bichinho, né? Escrever um diário também vai reduzir muito o seu estresse, principalmente um diário de gratidão. Eu sempre falei para você aqui nas nossas lives, quando eu percebo que eu acordei, eu nem abro os meus olhos antes de fazer uma prece de gratidão a Deus. Eu não sei se você acredita em Deus ou não, mas eu creio. Eu não consigo acreditar que não existe um ser inteligentíssimo, com poder incrível, e que o mundo conheceu e chamou e apelidou como Deus, né? Mas Ele é o Criador de todas as coisas. E eu creio no Senhor. E eu sou grato a Ele por tudo. Isso que me mantém vivo a cada dia. E eu acordei, eu senti que eu acordei, a primeira coisa que eu faço é uma prece antes de abrir os olhos. Porque centenas e milhares de pessoas não abriram os olhos nessa manhã que eu abri. Então é motivo de agradecer, tá conseguindo entender? É motivo de dizer da minha gratidão. E quando eu faço isso, isso faz com que o meu estresse também seja reduzido. Porque se eu acordo e eu pego de volta a carga dos meus problemas, as lutas que eu enfrento no dia a dia, que vida você vai ter? Então, seja grato. Se você não é uma pessoa que acredita em Deus, seja grato pelo fato de estar vivo, seja grato pela natureza, seja grato pelo sol, seja grato pelo bichinho aí, você levantou, começou a mexer nas panelas, o bichinho, um gatinho já veio se enroscando nas tuas pernas porque quer carinho, quer comida, ou um cachorrinho que você tem. Então seja grato por isso, mas agradeça. Agradeça. Além disso, sempre lembre-se, né? Além disso, lembre-se de sorrir, ver o humor da vida. Sorria, sorria. Pesquisas mostram, a gente tem uma live incrível aí, que é a live O Poder do Riso. Não sei se você assistiu. Essa live eu começo rindo e até coloco uma música aí de risada para você rir, O Poder do Riso. Então, já tem pesquisas que comprovam que isso estimula o nosso sistema imunológico, alivia a nossa dor,
relaxa o nosso corpo e reduz o nosso estresse. Sexta dica aqui agora, acalme a sua mente. Lembra que eu falo aqui para você? Aqui é como se tivesse uma avenida, né? E essa avenida, ela tá vindo do seu aterro sanitário para o córtex pré-frontal, a sede dos pensamentos, e tem uma liberdade muito grande de ir e vir. E essa liberdade muito grande de ir e vir é aquilo que eu faço do teste da caneta. Se eu passo uma vez a caneta em você assim e digo doeu, você diz claro que não doeu, mas se eu fico 1 hora fazendo isso. Imagine ficar aí um dia todo fazendo isso. Imagine o estrago que isso vai fazer na sua pele. E é o que acontece com os nossos pensamentos. E o incrível de tudo é que a nossa mente, o nosso cérebro, ele não tem a resposta sentimental. Ele entrega, entende? Ele vai entregar para você o que você plantou uma vida inteira. Então, de dentro do teu aterro sanitário começa a vir uma grande quantidade de pensamentos negativos. Só que o teu cérebro ele vai captar, porque você tem uma tendência de focar naquilo que não presta. Você tem uma tendência de focar naquilo que arrebenta com você, naquilo que te maltrata. Então você está carregando um cadáver nas suas costas de uma mulher que foi infiel a você, de um homem que foi infiel, de um filho que te abandonou, de um patrão que te mandou embora, dos pais que fizeram algo ruim com você, e você fica carregando nas suas costas anos, de um vizinho, de uma vizinha, de um amigo, de alguém que fez algo terrível contra você, você carrega uma vida inteira e você não se liberta disso. Então, você está no chuveiro, você começa a chorar, você está numa festa de aniversário, você se aborrece, você está no trânsito, você começa a pensar na porcaria que te machuca, que te maltrata. Por quê? Porque o teu cérebro entende que você gosta desse tipo de pensamento. E tanto você faz com que ele lembre, você começa a pensar, como ele, de tempos em tempos, ele traz. Está conseguindo entender? Ele traz para você, porque ele entende que você gosta. Por isso que você precisa mudar a programação do seu cérebro. E aí você vai ter que usar o elástico, eu já ensinei sobre isso, que vai te ajudar, vai provocar dor e ao mesmo tempo uma reprogramação. Essa é uma das técnicas de reprogramar a mente. Mas você precisa reassumir o controle da tua mente. A tua mente ela está convulsionando em pensamentos destrutivos, pensamentos que machucam, pensamentos que maltratam, pensamentos ácidos, lixos que estão sendo revirados dentro do aterro sanitário, estão passando pelo córtex cingulado anterior, na parte mediana do seu cérebro, porque não está freando as suas emoções. E se você quer aprender a frear as emoções, assista a live Como Curar um Cérebro Traumatizado. Lá eu ensino acho que 2 ou 3 exercícios para você fazer. Aí você aciona o freio. E aí quando se levanta essas emoções negativas e elas vêm, o freio segura, não passa tão forte, batendo, estourando no teu córtex, pré-frontal, ou seja, a sede dos pensamentos. Então acalme a sua mente. E a gente já teve convidados aqui que falaram sobre meditação, mais de um. A prática da meditação, a atenção plena ou a própria oração. Passar tempo orando vai te ajudar bastante. Os exercícios de relaxamento e a oração podem melhorar o seu estado de espírito e sua perspectiva de vida. Na verdade, pesquisas mostram que a meditação pode ajudá-la a se sentir mais calmo e aumentar os efeitos de alguma terapia que você estiver fazendo. Então faça uso disso para a tua vida. 7ª dica, estabeleça metas realistas. Quando a gente é criança, a gente tem uma tendência muito grande a sonhar. Você quer ser piloto de avião, você quer ser piloto de foguete, você quer ser astronauta e ao mesmo tempo você quer ser um gari. Nada contra a profissão de gari, mas criança sonha assim. A gente começa a crescer, a gente deixa de sonhar. A gente deixa de sonhar porque as pessoas dizem para nós e nos bloqueiam de que a vida não é tão fácil. Você pensa que a vida é fácil? E vai colocando dentro de você que viver é algo complicadíssimo, que viver é terrível, que você não vai conseguir, porque você nasceu em família pobre, você vai ser pobre a vida inteira. Grande engano, a grande quantidade de pessoas que se tornaram multimilionárias e que vieram de berço pobre. Mas o que mudou? Mudou uma oportunidade? Não, mudou aqui. Quando mudou aqui dentro, encontrou oportunidade. Então não existe sorte, consegue entender? A sorte é você que cria. Quando você vai em busca transformando a sua mente, e ao transformar a sua mente, a tua mente começa a captar oportunidades que começam a aparecer.
Agora, como que ela vai captar oportunidades que começam a aparecer se você tem um pensamento derrotista? Ah, não, eu nasci com o dedo podre para relacionamento. Então não adianta procurar ninguém para casar. Ou se relacionar com alguém, você vai se arrebentar em relacionamento. Não, eu tenho o dedo podre para empreendedorismo. Não adianta, tudo que eu faço arrebenta. Então nunca vai dar certo mesmo. Enquanto você não mudar a sua mente. É a mesma coisa que uma pessoa se levantar e dizer assim, não, eu nasci com ansiedade, eu sou ansioso, eu sou depressivo, não tem cura, eu vou morrer com isso. Vai morrer mesmo, porque você acredita, você está acreditando. Agora, quando você muda aqui dentro, você entende que ansiedade e depressão não é você. Ansiedade e depressão é estado. É estado. O estado pode ser mudado. Você pode alterar um estado que você esteja enfrentando. Um estado emocional crítico que você esteja enfrentando. Não existe ferida que não cicatrize. Você vai olhar para uma ferida um dia, você vai lembrar, mas não vai ter a dor que aquela ferida ocasionou. Eu, quando era garoto, não posso dizer quando era pequeno, lá vem eu com história, né? Eu já contei essa história, mas eu vou contar outra parte da história agora, né? E só recapitulando, né? De repente alguém que chegou aqui para entender um pouco a história, eu tenho um sobrinho irmão, que no período da minha vida ele morou junto com a gente, e a gente é 5 anos de diferença, e eu acabei escolhendo o nome dele, não sei se a minha irmã deu, portanto eu pedi, porque eu queria que fosse Daniel Boom, de um seriado que o cara jogava um machadinho assim, quando eu era criança, partia uma árvore de cima e embaixo. Mentira, né? Mas no filme tudo pode. E esse sobrinho irmão, a gente queria construir um clubinho. E a gente preparou umas madeiras e construiu e foi pregando e queria um telhado agora. E encontramos uma baita de uma chapa gigantesca. E a gente foi levantar. Agora, 5 anos diferentes, você imagina. Eu devia ter o quê? Uns 11, 10 anos, eu acho. Deixa eu ver, 7, 8, 9, 10. 10 aninhos, porque eu estava na 4ª série lá do fundamental. 10 anos significa que se meu sobrinho tinha 5, não ia dar certo, ia dar porcaria mesmo. A gente resolveu erguer essa chapa em cima daquela madeira, ele não teve mais altura, consequentemente ele tirou. Quando eu vi que a chapa estava caindo, ia cair em cima dele, eu forcei, joguei para frente, e ela foi para o outro lado e ela caiu na minha canela. Foi no osso. Eu morria de medo, não fui tomar ponto, a minha mãe acabou considerando aquilo por eu não querer, devia ter me obrigado. Eu levei muito tempo para sarar aquilo. Mas muito tempo, porque volta e meia eu estava batendo nesse machucado. E um dia alguém estava na fila, a gente estava na fila, alguém mexeu com o rapaz da frente e o cara saiu e o da frente achou que era eu, um grandão, e me chutou. Aonde? Na canela. Explodiu sangue para tudo que é lado. Quando ele descobriu que não era eu, ele estava todo mal, me pedindo desculpas e tal. Hoje eu olho para a cicatriz que eu tenho na minha canela e eu lembro do incidente, mas eu não tenho a dor. Você consegue entender isso? A dor é inevitável. Todos nós passamos por momentos de dor nessa vida, mas o sofrimento, a dor, né, não tem como a gente evitar, mas o sofrimento ele é opcional. Se você está passando por uma crise, por uma luta, por algo muito complicado na tua vida, se você constantemente fica dando vida para esse tipo de coisa, você precisa entender que a dor é inevitável. Se você está passando por isso, talvez não tinha como você evitar, mas o sofrimento é opcional. Então olhe para a tua vida e faça uma análise. Quanto tempo você está carregando isso dentro de você? Se você está carregando há muito tempo isso dentro de você, está na hora de você arrancar isso. É como se fosse um prego que você precisa arrancar. Então lembre-se, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Você está sofrendo por um homem? Você está sofrendo por uma mulher? Você está sofrendo pelos filhos? Você está sofrendo pelo quê? Então você pode tirar isso da tua vida. E volte a sonhar. E aí estabeleça algumas metas para você, quer seja academicamente, quer seja profissionalmente, quer seja pessoalmente. Anote as etapas necessárias para você atingir os teus objetivos e vai galgando degrau por degrau. Mas estabeleça metas que sejam assim realistas. Isso vai te dar saúde emocional. E vai aumentar a tua autoestima porque você vai alcançando algumas coisas na sua vida, à medida que você vai progredindo. Rompa com a monotonia. A monotonia é algo que é como se fosse a rotina. Então isso quebra casamentos, isso quebra amizades, isso quebra uma série de coisas.
Então rompa com isso. Pare de fazer as mesmas coisas sempre. Então, para a nossa saúde emocional, a gente precisa fazer algumas mudanças. Se você escova os seus dentes com a mão direita, experimente escovar com a mão esquerda. Se você penteia o seu cabelo com a mão direita, experimente passar a escova com a mão esquerda. Escreve com a mão direita, tente escrever com a mão esquerda. E se ao contrário, faça com a mão direita. Vai amarrar aí o sapato, né? Você sempre calça o pé direito, a primeira meia direita, depois a meia esquerda. Faça ao contrário, comece pelo esquerdo, depois vá para o direito. Você está conseguindo entender? Vai vestir aí uma camiseta, uma camisa, você sempre coloca o braço direito primeiro. A partir de agora, mude, comece a colocar o braço esquerdo. Parece besteira, gente, mas isso tem um poder muito grande para a nossa saúde emocional. Procure se divertir, apesar de toda a situação que a gente está enfrentando. Mas, quando tudo isso passar, planeje uma viagem, vá a um parque, faça algo diferente. 2 dicas importantes para a gente ir para a parte final agora. Uma é evite o álcool ou as drogas. Eu já falei muito sobre isso. E se você bebe, eu te respeito, é uma decisão sua. Mas tente diminuir a quantidade de álcool. Se puder evitar, tire completamente da sua vida. Pessoas que têm problemas emocionais e álcool não combinam. As drogas, então, nem se fale. Cuidado, cuidado com a automedicação. Esses dias atrás eu conheci uma senhora que ela está terminando aí a sua faculdade de farmácia. E eu fiz uma pergunta para ela. E eu perguntei o seguinte, eu perguntei, na faculdade sua, vocês estudam sobre os efeitos colaterais dos remédios? Ela disse, sim, nós estudamos. Que legal. Segunda pergunta agora. Você sentiu que algo mudou na sua vida e você hoje é uma pessoa que já não consegue aceitar tão fácil tomar medicamentos? E ela falou para mim, completamente, eu não consigo. Eu falei, foi depois que você estudou os efeitos? Foi depois que você estudou os efeitos colaterais dos remédios que você mudou? Ela falou, exatamente. A grande quantidade de medicamentos, e aí eu conversava com ela sobre o perigo da automedicação. E ela dizia assim, se as pessoas soubessem o mal que elas estão fazendo para si quando elas se automedicam. Desde uma simples dor na cabeça, ela disse. E lembra que eu falo sempre da dor na cabeça? Você toma uma pílula para resolver a dor na cabeça, resolve, mas qual a origem da dor na cabeça? Da onde surgiu? Da onde veio? E ela falou, se as pessoas soubessem o perigo da automedicação, até para uma simples dor na cabeça, elas não tomariam. Então evite álcool, evite as drogas, não se medique, tome muito cuidado com isso. E a última dica nessa live é obtenha ajuda quando você precisar. Toda ajuda é bem-vinda, buscar ajuda é um sinal de força, não de fraqueza. Colocaram uma pergunta agora, esses dias aí no grupo que eu atendo de ansiedade e depressão, por que as pessoas falam que quem tem depressão é falta de Deus? Porque as pessoas não sabem o que é esse problema. Se as pessoas soubessem, jamais ousariam. E quando a gente olha para esse campo, até foi o que eu respondi, se você olha para o mundo cristão e você olha lá para Cristo, você percebe que ele diz, no mundo tereis aflições. E eu te pergunto, depressão não é uma aflição? Ansiedade não é uma aflição? Ficar desempregado não é uma aflição? Ficar doente não é uma aflição? Esse vírus maldito aí não é uma aflição? Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, ele disse. Quando você olha para isso, então, ansiedade, depressão não é frescura, não é falta de Deus. Se fosse isso, evangélicos, católicos, pessoas religiosas não poderiam ter. E no mundo religioso é o que você encontra aos montes, pastores, sacerdotes, padres, todos depressivos. Porque o sistema acaba adoecendo eles. E lembra que eu falei para você que movimentos religiosos têm um poder muito grande também para escravizar pessoas? E é lamentável. Todas as religiões têm o seu papel de importância, têm algo de bom para contribuir com a comunidade, com o mundo, com as pessoas, mas a gente tem que tomar muito cuidado também, porque é complicado. Então obtenha ajuda. Obter ajuda é um sinal de grandeza, não é sinal de fraqueza.
Todos nós precisamos de cuidados, então cuide, tá bom? Vamos lá então, eu vou responder algumas perguntas agora na parte final e a gente vai terminar a live aqui dessa noite. Deixa eu ver se eu encontro aqui as perguntas. Aqui, eu acho que não é bem uma pergunta, deixa eu ver se é pergunta essa aqui. É da Clemilda, né? Não estou tomando remédio, mas estou precisando ir no médico, porque não estou conseguindo superar pelo menos. Mas vai. Eu acho que não é algo ruim, tá bom? Não é algo ruim você ir no médico. Mas volto a repetir assim o seguinte. Se você vai num psicólogo, é uma coisa. Se você vai num psiquiatra, a grande quantidade de psiquiatras, eles vão te prescrever um medicamento. E não sei se é o melhor momento, entendeu, Clemildo? Então, às vezes é necessário um psicólogo antes e ele vai poder te encaminhar para uma situação como essa. Ou, se você é nova aqui, começar a assistir às aulas, praticar os exercícios constantemente, e aí você faz uma análise se vale a pena você ir ou não, tá certo? A Marilda colocou, se a mente está doente, como fazer para ter força de vontade, para diminuir a vontade de não querer mais viver? Essa pergunta não é para mim. Se a mente está doente, como fazer para ter força de vontade? Então, quando a gente olha para isso, a primeira situação é que a maioria de nós não tem nem noção de que a mente está doente. A gente pensa que faz parte da nossa vida. A gente pensa que a gente é o cocô do cavalo do bandido, que as coisas começaram a dar errado e que nada presta na nossa vida. Mas isso tem a ver com as nossas crenças de valores. Isso tem a ver com os nossos bloqueios emocionais. Então a gente tem bloqueio desde que a gente nasce. Então a partir do momento que a gente nasce e tem bloqueios emocionais, traumas, e as nossas crenças de valores elas estão destruídas, então eu não consigo me conectar comigo, ou seja, eu não consigo me amar. E quando eu não me amo, então eu penso que a vida não vale a pena, que eu não mereço viver. De que adianta viver nesse mundo se eu sou como se eu fosse um verme? Eu não tenho valor. Então, numa situação como essa, o que uma pessoa precisa fazer é urgentemente fortalecer as crenças de valores. Primeiro, qual é a minha identidade? O mundo está dizendo que eu sou uma porcaria, o marido está dizendo que eu não presto, os filhos me abandonaram, a esposa me chutou a cabeça, me traiu, foi viver com outro homem. Aí, se eu olho e a minha identidade é que eu não tenho valor, que eu não presto, que eu nasci para sofrer, é lógico que eu vou desistir da vida. Então, se não é uma realidade minha, eu tenho que ir diante do espelho e eu tenho que falar isso todo dia. Eu tenho que repetir, eu me amo, eu sou linda, eu sou lindo, eu sou especial, eu sou incrível, eu nasci para vencer, eu sou um vencedor, eu sou uma vencedora, as minhas células saudáveis se renovam a cada segundo, eu sou perfeita, eu sou perfeito, eu sou saudável. Você está conseguindo entender? Mesmo que não seja uma verdade presente, vai se tornar. Porque eu estou reprogramando a minha mente. Então eu tenho uma mente que diz que eu sou um lixo. Mas agora eu estou dizendo que eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu agora estou dizendo que eu tenho saúde, quando a minha mente estava dizendo ansiedade, 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 depressão, depressão, depressão. Você vai morrer com isso, você não tem valor, tire tua vida, morra. Então quando eu começo a reprogramar, eu começo a me reconectar. Aí eu começo a ver que a vida não é tão amarga como a vida tem demonstrado ser. Então, a gente só vai conseguir diminuir a pressão mental que está acontecendo quando a gente reprogramar a mente. É o único caminho. Por isso que quando você vai para um médico, psiquiatra, ele vai dar remédio. Por quê? Porque ele precisa tratar os sintomas. Ele precisa amenizar os sintomas. E ao amenizar os sintomas, ele protege a tua vida. Está conseguindo entender? Então, quando uma pessoa ela não toma medicamento, ela não faz nenhum tipo de terapia e ela chega numa condição terrível que ela está chegando, tem que dopar praticamente a pessoa com os medicamentos. Tratando o sintoma, ela fica meio que dopada e vai entorpecer o seu emocional. Entorpece a mente. Então, quando entorpece a mente, é a ajuda que a pessoa vai ter. A pessoa começa a ter uma ajuda que antes ela não tinha. Você conseguiu entender aí? Por isso a necessidade, às vezes, de consultar. Agora, se a pessoa não toma medicamento, o melhor caminho é trabalhar isso antes para você não entorpecer a mente. Porque se você está tomando medicamento e fazendo os exercícios,
Pode ser que você fique sonolento, você tenha muita dificuldade de concentração e aí que a coisa acaba complicando, né? A Lu colocou aqui, nossa, essa técnica do elástico tem me ajudado muito, mas muito mesmo, parabéns. Dói, né? Mas faz a diferença. E para quem não sabe, você coloca um elastiquinho, eu nem sei onde é que tá o meu aqui, eu tô sem ele. Eu arrebentei muito elástico um tempo atrás aí no meu pulso, que é para reprogramar a mente. Então você coloca um elástico no pulso, quando você está tendo pensamento negativo, que está te maltratando, machucando, você puxa e estoura. Provoca dor. Quando provoca dor, duas coisas você precisa fazer. E vai acontecer. A primeira provoca a dor, o cérebro manda os mensageiros para ver, cortou, quebrou, machucou, está sangrando, ele chega e vê que não tem nada. E ele não entende. Porque ele não tem sentimento, lembra? Ele é muito inteligente, mas não tem sentimento. Aí vem o pensamento negativo de novo, se estoura e pá. Só que junto você reprograma. Então vamos imaginar um pensamento negativo. Você não presta, você não tem valor, você precisa morrer mesmo, você não merece viver. E você estoura o elástico no pulso, ou aqui, né? De preferência aqui, para não ser em cima da veia. E você então diz assim, mentira. Eu sou lindo, sou incrível, sou especial, a vida é bela, eu amo viver. Você está reprogramando. Com o passar dos tempos, a dor vai acontecendo, o mensageiro desce, ele identifica que essa dor ela aparece quando o pensamento negativo ele vem. E ele está recebendo uma carga muito grande de reprogramação, o cérebro elimina aquele pensamento negativo que existe. Tá certo então, gente? Fantástico. Alguma pergunta ainda? Vamos ver se chegou aqui. Chegou sim. Vamos lá colocar aqui na tela. A Cássia colocou aqui. Faço terapia e estou aprendendo a ter outro ponto de vista. Me culpava muito. Mas você se culpava muito por causa da terapia? Ou você se culpava muito pela situação que você estava vivendo? Se era pela situação que você estava vivendo e hoje você está entendendo, significa que você está se libertando emocionalmente. Parabéns, tá, Cássia? Você está num processo de libertação. Parabéns. Parabéns mesmo. Esse é o caminho. Tá certo? Tem outra aqui também, a Cintia Lane colocou. Como tirar o foco de tudo isso que está acontecendo? Porque é o dia todo esse assunto é entediante. Bom, primeiramente, nada de rádio, nada de revista, jornal impresso, televisão, internet. Nesse ponto, não olha, não participa. Quando você ver, você cai fora. Esses dias eu liguei o rádio, né? Eu queria ver uma notícia de tempo, de tempestade, e eu estava dirigindo e liguei o rádio. Aí chegou alguém no rádio e disse assim, o número de mortos de pessoas, e aí culpou o presidente da República pela morte dessas pessoas. Na hora eu desliguei o rádio. Nada relacionado ao presidente, o cara responde pelo que ele está falando, cada um é cada um. Deus que abençoe ele, dê saúde para ele e sabedoria para governar. Eu não queria estar no lugar dele, então quem está do lado de fora é fácil de falar, apontar, eu não queria estar no lugar dele. É uma encrenca que ele pegou aí. E quando a gente olha para isso, na hora eu desliguei. Por quê? Porque aqui quem manda sou eu. Entendeu? Então o cara está dizendo, eu fui procurar uma notícia, o cara está dizendo já o número de mortes, já é terrível. Segundo ponto, vem falar mal de outra pessoa. Nesse caso ele falou do presidente. Mas poderia ser de qualquer pessoa. Não aceito. Eu não aceito ninguém perto de mim falando mal de outras pessoas. Não faz parte da minha índole. Eu arranquei isso da minha vida, não quero saber. Então, tira o foco, é você cair fora, você foge dessa situação e você acaba não focando. Então, se você escuta a notícia, você tem que tirar a mente desse tipo de coisa. Então, você altera com outros tipos de pensamentos positivos. Que tipo de pensamentos positivos sobre isso nós podemos ter? 2 palavras, fé. É acreditar que um dia isso vai se resolver. É acreditar. É lamentável o que está acontecendo com o mundo, sim. Mas eu vou mudar alguma coisa se eu ficar desesperado, você desesperado, desesperada, você gritando, você falando dos outros, você reclamando, você criticando, vai melhorar alguma coisa? Não. Vai adoecer você. Então, quem não ajuda, não atrapalha. Então, uma coisa que eu sempre digo para pessoas que me falam de perto e começam a querer falar mal desse ou daquele, eu falei, por que você não ora por ele? Peça a Deus que dê sabedoria. Você não está no lugar dessa pessoa para resolver a parada. Então, cai fora desse negócio. Não vou emprestar minha mente não é pinico para esse tipo de coisa, então eu caio fora. Veio falar mal dos outros, eu falo assim, meu amigo, se a pessoa ela não pode ouvir o que você está falando, então nem eu quero.
Então, o Cintia Alane, tem que tirar o foco. E para tirar o foco é mudar os pensamentos. Então, se eu estou vendo coisas relacionadas a isso, agora eu vou começar a ver outras coisas, porque eu não quero que faça parte, então, da minha vida. Tá certo? Então, gente, no lugar de notícia dessa situação, eu assisto suas lives antigas. Gratidão, Paulinha. Nem lembro que tem essa situação, né? Eu nem cito o nome dessa coisa aí, né? Mas a gente vai vencer. E sabe por que a gente vai vencer? A gente vai vencer, em primeiro lugar, porque existe um Deus. E eu creio nisso. Que Ele tem olhado pela gente. Eu tenho certeza que a gente vai passar por isso também, porque Deus é aquele que deu sabedoria aos homens. E muita coisa já tem sido feita em relação a isso. E está chegando a hora em que talvez ela não vá embora mais. A gente vai ter que aprender a conviver com esse tipo de coisa, mas a gente vai começar a neutralizar elas, né? Porque ela meio que se modificou. E quando eu olho para isso, gente, eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse. Eu sei que é terrível a situação que a gente enfrenta, mas se você voltar ao passado, na história, muitas doenças que praticamente foram erradicadas da nossa vida hoje, elas foram terríveis no passado, como a própria paralisia infantil. É certo que ela não era assim, doenças a nível mundial, né, mais regionais, mas era uma doença de grande porte, várias delas. A própria tuberculose mesmo, que era uma doença que levava a óbito muitas pessoas no passado, ela ainda existe. A gente convive no meio dela, mas são raros os casos que às vezes você ouve falar. Então você precisa ter fé e acreditar que isso vai passar. Vai chegar ao fim desse negócio. Isso se chama fé. Ou confiança, o que você quiser chamar. É acreditar. Mas não existe um exército no mundo que consiga vencer hoje o que a gente está enfrentando. Então a gente tem que ter fé. Confiar na ciência, confiar que um dia alguém vai resolver essa parada e orar pelos nossos governantes que estão se matando e se arrebentando um contra o outro aí. Mas orar, são os líderes que o povo escolheu, estão lá. Então eu não vou contaminar a minha vida para esse ou para aquele. Esses dias, hoje mesmo alguém falou para mim, agora sim está melhorando, o salvador da pátria vai poder voltar em 2022. E eu disse para ele assim, para mim não importa quem voltar. Qualquer um que estiver à frente em 2022 vai pegar um país sucateado, porque essa situação veio para sucatear o nosso planeta. E vai ter que ter muita sabedoria, e vai ter que ter muita força e muita gente intercedendo e orando para tentar colocar as coisas no eixo. Mas pior do que está acontecendo, e essa doença que tem dizimado grande quantidade de pessoas, o pior é se você não cuidar disso aqui. Porque pessoas que não estão cuidando disso, estão focando e atraindo. Mas atraindo. E pessoas, isso a ciência comprova, pessoas que têm uma saúde mental em equilíbrio, mesmo quando ela entra em alguns tipos de doenças terríveis, ela sai dessa situação. Então mude o seu foco, mude a sua história, mude a tua vida e creia, vai passar. Então não empreste o seu dia. No início, quando começou isso em 2020, né? Lá bem no comecinho, eu era um que comecei a ver as notícias e eu comecei a perceber o que estava acontecendo comigo. E eu falei, acabou, não quero nem saber. E eu quero terminar a live de hoje, que a gente até se estendeu, contando uma pequena fábula. E eu acredito que em outra live até eu contei. Havia um gigante muito forte, um guerreiro, e ele estava com uma espada na mão e ele estava fazendo um monte de vítimas. E num determinado momento, um pequenininho lá, é uma fábula, tá, gente? Gritou pro gigante, ei, você tá sem cabeça? E aí quando o gigante percebeu que estava sem cabeça, ele perdeu aquela batalha, ele caiu, ele pereceu. Quando a gente olha para uma situação como essa, a gente sim está enfrentando uma luta muito grande, mas é um inimigo que será vencido também. Agora você precisa vencer esse inimigo em primeiro lugar aqui. Você já parou para pensar que você já adoeceu muito por pensar nisso? Então você precisa vencer aqui. E entender uma coisa, infelizmente nós perderemos pessoas, isso é um fato. Mas nem toda pessoa que acaba sendo contaminada, ela vai perder a vida.
E às vezes a gente acaba potencializando a situação que a pessoa está enfrentando, mas a gente potencializa aqui. E a gente sofre muito com essa condição. Então, se um dia alguém da sua família for contaminado, você precisa pensar duas coisas. A primeira é que nem todo que acaba sendo contaminado vai perder a vida. E aí, ajude a pessoa se for possível e principalmente você. Segundo ponto, ame os teus familiares agora, mesmo à distância. Ligue, converse, mande um áudiozinho. Fale o quão importante é. Porque se essa situação chegar na vida dessa pessoa que você ama e ela tirar a vida dessa pessoa, você pelo menos cuidou disso. Você não terá remorso, você terá saudades. Mas essa pessoa poderá perder a guerra para um inimigo que é invisível, mas ela vai em paz, porque você está em paz com essa pessoa. Então, quer mudar o seu exterior? Mude o seu interior. Mude a sua história. O pior inimigo não é o que está aí fora. O pior inimigo, ele vive dentro de você. São os teus pensamentos. Tá certo, pessoal? Se a live de hoje fez sentido, compartilhe. Faça chegar o maior número de pessoas. Você que assistiu no Instagram, daqui a pouco mais entra gravada. Volte de novo aí e compartilhe a live. Escreva um comentário. O que de bom ajudou você para que isso chegue ao maior número de pessoas. E você do Facebook aí, compartilhe. E eu quero terminar a live de hoje como a gente sempre termina, fazendo uma prece de gratidão a Deus e suplicando que Ele continue nos protegendo diante da grande luta que enfrentamos. A maior batalha que existe, que não é a batalha de fora, essa é terrível, mas a batalha interna, os nossos fantasmas mentais. E eu quero me conectar. E se você quer também, se conecte comigo aí, com Deus. E quando a gente faz isso, a gente fecha os olhos. Por que fechar os olhos, Uriel? Porque a gente se desliga de tudo que está acontecendo à volta. A gente não faz comentário, a gente não manda coraçãozinho, a gente se desliga e presta atenção na voz da prece, a voz da oração. Vamos fazer uma prece nesse instante? Bondoso Deus e amado Pai, ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade desse encontro nessa noite. E queremos colocar a cada pessoa que assistiu essa live, ou aqueles que irão assistir a gravação dessa live, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça e os ajude, ó Pai querido, a encontrar e ter forças para enfrentar a origem dos seus problemas emocionais. E protege a nossa família e cada um de nós também desse inimigo invisível que está destruindo o planeta. Protege a nossa saúde, protege a nossa família. Não permita que venhamos a pegar isso. E se algo acontecer relacionado a algum familiar ou até a gente, não permita que isso tire a nossa vida, mas que possamos viver muito nessa terra, ter muita saúde emocional e transformar o mundo à nossa volta, começando uma vida de cada vez. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Se você crê na oração, diga amém aí na sua casa. Se você crê, escreva amém nos comentários. Que você tenha uma excelente noite, de muita paz, de muita saúde emocional. E lembre-se, você não é os teus pensamentos. E se você não desistir de mim, eu, Uriel Pedroso, não desistirei de você. Tenham todos uma boa noite. Tchau para você do YouTube, você do Facebook. A gente se encontra então numa próxima live. Beijão aí no coração. Tchau, tchau.